Olá, meu nome é Bruna Loporto Lazzaretti, sou graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada em São Paulo. A pesquisa que desenvolvi, juntamente com o orientador Dr. Arquiteto Carlos Andrés Hernandes Arriagada, tem-se como título A Territorialidade Frente-Mar do Porto Valongo, suas interfaces na relação com a cidade de Santos. Para a composição da pesquisa, foram utilizados tais livros que auxiliaram na compreensão do histórico de Santos e na formatação das estratégias projetuais. A pesquisa toma partido na compreensão do processo histórico da cidade de Santos, tendo como recorte o século XX. Foram identificadas uma série de características que apontam as deficiências e potencialidades que dão origem a possíveis condições a serem aplicadas estratégias para o fomento e melhoria do Porto de Valongo. Partindo de análises territorial socioeconômicas, são delineados e impulsionados fatores que justificam a necessidade de uma reconexão entre a interface Bairro Valongo e Cais do Valongo. A pesquisa coloca a Interlândia, zona entre cidade e mar, como oportunidade de reconfiguração territorial, avaliando aspectos econômicos, de infraestrutura urbana e portuária. É perceptível no processo um desejo de recuperação do local, a partir do ponto de vista histórico, gerando não apenas infraestruturas logísticas, mas uma maior urbanidade. Decorrente de seu contexto histórico, hoje, a cidade de Santos e suas relações com o Porto Valongo apresentam uma intensa deteriorização patrimonial, consequente de um processo de desindustrialização, tornando as atividades portuárias obsoletas. Diante dessa mudança causada pela redução do desenvolvimento da capacidade industrial, o porto passou a funcionar segregando a cidade de seu complexo. Denotando os aspectos geográficos presentes em um território portuário, pautados pela economia e os negócios presentes, a Interlândia se apresenta como definição da cadeia logística desde os anos de 1950. Ela propicia o estabelecimento de microeconomias, sendo definidas por meio de 3 aspectos territoriais. O primeiro, a Interlândia macroeconômica. Ela é caracterizada por aglomerações regionais de cargas, tipicamente as de granéis sólidos. Estabelece-se uma relação entre origem e destino. A segunda, a Interlândia física, estabelece as relações entre a infraestrutura e a produção econômica. A conectividade do porto se dá através da acessibilidade permitida pelos meios de transporte que interligam e abastecem o porto. A terceira, a Interlândia logística, é uma relação que se articula diretamente com a produção macroeconômica por estruturas flexíveis. A imagem trata da configuração do território portuário a partir do crescimento da área de influência da Interlândia em concomitância com a estrutura de conexão com a cidade. A pesquisa tem como objetivo entender como ocorreu o desenvolvimento territorial de Santos no recorte do século XX, especificando o Porto Valongo para assim justificar a desconexão entre o setor do porto e a cidade. Os métodos aplicados foram divididos em 2 etapas. A primeira consiste na visita in loco no território investigado para avaliação de suas características morfológicas, físicas, conectivas, para o levantamento de aspectos ambientais e aspectos que geram as atuais degradações das zonas urbanas, considerando as ambiências e as ocupações atuais. A segunda etapa consiste na revisão bibliográfica e de dados e indicadores referente à área de estudo, identificando e evidenciando a importância territorial na relação cidade e porto. Para tanto, a grande questão norteadora para a pesquisa é: quais as estratégias no atual cenário urbano que permitam a reconexão do Porto Valongo com a cidade de Santos através do aprimoramento de atividades urbanas e produtivas, gerando novas urbanidades. Compreendendo o território investigado, do ponto de vista histórico, Santos é localizado na região central do litoral do estado de São Paulo.
contribuiu para a história de desenvolvimento e consolidação estrutural do Brasil. Ela foi admirada desde o primeiro instante pelo primeiro donatário da ilha de São Vicente, Martins Afonso de Souza, e em primeiro momento se consolidou como uma implantação de extrema importância no aspecto do comércio marítimo brasileiro, se destacando por se tratar de uma região espraiada. Na imagem, é possível identificar tais aspectos. Contudo, o reconhecimento econômico do porto se deu a partir das negociações de exportação do açúcar até o século XVIII. E neste período, a paisagem se limitava no que hoje é reconhecido como bairro Valongo, marcado por funções comerciais e com mão de obra de caráter estrangeiro. Ao longo dos anos, em detrimento do desenvolvimento econômico, o Porto de Santos se viu na necessidade de expansão, e, para tanto, o desenvolvimento foi se dando horizontalmente em direção à Ponta da Praia. No final do século XIX, o reconhecimento e valorização de Santos foi inevitável, resultante do alto desenvolvimento do local por conta da cultura cafeeira, elevando Santos, em 1839, à categoria de cidade. Nesta imagem, é contextualizada as principais estruturas funcionais e de conectividades a partir da instalação de infraestruturas amparadas pela legislação e normativas instauradas ao longo do século XX. Contudo, é destacado 3 pontos. O primeiro, no ano de 1867, foi a inauguração da Ferrovia São Paulo Railway, que interligava a Baixada Santista à capital Jundiaí. Com ela, o porto assume uma relevante posição no âmbito econômico e estrutural da cidade, modificando a paisagem do Valongo, tendo-se agora por característica residentes do bairro que prestavam serviços diretamente ligados às atividades do porto. O segundo ponto em destaque é o Programa Sanitário de Sartorino de Brito, implantado no ano de 1910. Este programa foi decorrente de problemas de insalubridade relacionados aos canais e aos cortiços superlotados, que não admitiam saneamento básico, o que ocasionou em epidemias e um afastamento da população residente. O terceiro ponto foi no ano de 1947, com a construção do primeiro elemento intermodal ligando São Paulo a Santos, a Avenida Anchieta. E também, além da avenida, foi proposto pelo engenheiro Prestes Maia o Plano Regional de Santos, que destacou a abrangência urbana, levando em consideração pontos geomórficos, tecnológicos, histórico, além da revisão das legislações. Assim como Santos estava se desenvolvendo, com o porto não seria diferente. Tendo em vista a exportação tomada pelos granéis líquidos e o petróleo, na década de 50 e 60, é provocado um tráfego intenso na Interlândia, pois ela interligava setores de estocagem e de transporte. Isto provocou uma desconexão entre o mar e a metrópole. E em 1970 é surgido um novo ciclo econômico guiado até os dias atuais, os containers, que exigiu nos anos de 1981 a 1990 um avanço tecnológico para a contenção do material nos setores de estocagem, alternando a paisagem. A imagem escolhida retrata a paisagem protagonizando os containers nas áreas de borda, que concomitantemente são as áreas de estocagem. A administração do porto foi tomada pela Codesp, Companhias de Docas do Estado de São Paulo, passando por um processo de privatização. Com isso, Santos passou por uma nova definição territorial, definida por 4 tipologias. A primeira são as cargas gerais. São áreas onde houveram as primeiras ocupações e que apresentam um potencial conectivo entre cidade e porto, além de armazéns que não comportam mais atividades portuárias e que hoje se encontram em estado de deteriorização. Elas são características das áreas Valongo, Paquetá, Outeirinhos e parte do Macuco. O segundo aspecto é terminais de inflamáveis. Eles são isolados do tecido urbano e é concentrado na interlândia de piers e de tanques para armazenagem. São correspondentes o bairro Saboó, Alemoa e Barnabé. A terceira tipologia são os terminais especializados. São piers fixos na margem esquerda e ponta da praia, marcado por equipamentos destinados para cargas de granéis líquidos e sólidos. E a quarta tipologia
são terminais de contêineres. Estão em contato direto com a cidade por conta do fluxo modal. O setor apresenta grandes espaços livres para armazenagem, o que é hoje correspondente pela área do Macu. Neste mapa é identificado a localidade dos 5 setores portuários e 2 bairros citados, destacando o território investigado. Nesta imagem são espacializadas as características físicas do bairro Valongo, destacando o seu calado, o tamanho do seu cais, quantos tanques e embarcações por dia. A partir do histórico, é possível compreender que o Porto Valongo apresenta uma problemática quanto à sua funcionalidade em rede de atividades que se desconectam com o tecido urbano, o que possibilita novas estratégias para a requalificação urbana. Hoje, condicionalmente, a área é concebida por uma interlândia de 3 galpões tombados pelo patrimônio, que assume um cenário de abandono, comprometendo a relação entre cidade e mar. Além disso, há uma ferrovia que restringe a aproximação entre cidade e mar, devido ao alto fluxo de caminhões de carga. Nas imagens selecionadas, é possível identificar a desconectividade entre o porto, a perimetral e a cidade, tendo a interlândia como zona intermediária e condicional a possíveis conexões. As estratégias desenvolvidas para a área permitem a formulação de cenários que complementam e adicionam novas relações com os aspectos de urbanidade do porto. No entanto, foram escolhidos 4 núcleos estratégicos. O primeiro é estratégias econômicas, sendo consideradas ações que buscam condicionar transformações ou premissas projetuais a partir da indução econômica na borda marítima de Santos, sendo a. Integração econômica com alto interesse ao tecnopolo marítimo voltado para polos de desenvolvimento econômico, tecnológico e biotecnológico. B. Redes de inovação em áreas de formação e inovação tecnológica. C. Espaços econômicos otimizados como o corredor ferroviário estratégico entre portos e a racionalização das atividades e espaços portuários, reorganizando relações entre cidade e porto. D. Gestão de empregos nas zonas portuárias. E E. Grandes territórios portuários, como autopistas, perimetrais e estruturas logísticas. Um outro núcleo é o núcleo de estratégias governamentais, estabelecidas a partir da necessidade da administração das áreas dos grandes espaços portuários, que definem o setor de intervenção, acolhendo a necessidade de ações locais, sendo a. Cultura portuária, através de um port center, lugar de descoberta e compreensão do porto. B. Promoção cidade-porto, com ferramentas de marketing e desenvolvimento territorial. E C. Cooperação regional com o Polo de Excelência de Ciências Marítimas. O terceiro núcleo é de estratégias de sustentabilidade. Ele estabelece o desenvolvimento que permite a potencialização de ações voltadas para a recuperação do território natural do Porto de Santos, sendo a. Redução de impactos com o agrupamento das práticas de transporte, melhoria do meio ambiente entre interface cidade e porto, gestão de som através da redução de ruídos da zona portuária. B. Patrimônio portuário através da reconversão urbana para áreas de ocupação urbana. O último núcleo estipulado é o núcleo de estratégias de urbanidade, a planificação urbana, estrategicamente voltada para a reconquista do território portuário e suas zonas linteiras, que articulam a ligação entre cidade e águas, responsável pelo direcionamento de mudanças para a obtenção de espaços urbanos aprazíveis, sendo a. Reconquista urbana, através da recuperação do centro urbano, flexibilidade de zonas de transição entre cidade e porto, projetos de renovação entre a interface cidade e porto, projetos de reconversão urbana cidade e porto. B. Conexão otimizada com investimentos para o desenvolvimento do transporte de cargas ferroviárias e fluviais. C. Osmose cidade e porto, com um bulevar de transição entre a cidade e o porto.
D. Gestão integrada às zonas de extensão e apoio logístico e conexões. Através de uma análise territorial e histórica, é possível apontar que o Porto Valongo encontra-se em processo de degradação e em retrocesso quanto ao desenvolvimento tecnológico, tanto nos sistemas de infraestrutura logística quanto navais. Além disso, o território se desenvolveu apenas focado na sua estrutura de galpões de estocagem, não permitindo dar origem a conectividades para com a metrópole. Conforme identificado na pesquisa, foi possível admitir que há uma necessidade de conexão de bordo, e atualmente a área apresenta indícios para que essa conexão seja efetuada por meio de aplicação de estratégias, estas direcionadas para a recuperação da frente-mar. Nelas, eu destaco 4 pontos. O primeiro é a melhoria de infraestrutura, sendo um atrativo para o novo fluxo de pessoas, empregos e turismo, agregando um novo nível de desenvolvimento econômico local, além de possibilitar o aparecimento de serviços, comércios e ambientes urbanizadas. O segundo é a qualificação de novas lógicas competitivas que possam atender às demandas de exportação, importação, emprego e qualidade urbana. O terceiro é a Interlândia, como promotora de interconexões com a cidade e expansão do Porto de Santos. E o quarto são as lógicas urbanísticas que gerem atividades sustentáveis, como áreas verdes, novos fluxos modais de transporte urbano e novos espaços de convívio para os usuários de borda portuária e as funções do porto. O questionamento apontou a necessidade da reorganização estrutural do território e de seus modos operantes, para gerar um equilíbrio entre os sistemas produtivos e seus portos com os translados de carga e mercadoria, induzindo a Interlândia como o elemento principal de transformação para a geração de conexão e caminhabilidade do setor investigado. Estas são as referências bibliográficas que deram suporte ao desenvolvimento deste trabalho. Obrigada.